Nesse vídeo vamos falar de X-Men Apocalipse, um dos piores filmes de toda a saga dos X-Men. O quê? O quê? Tá acontecendo com você? Isso vai acontecer com todos nós. O filme tem coisas boas, como Mercúrio, onde toda cena que ele aparece, ele rouba o filme inteiro. Todo o resto é basicamente a mesma coisa. Sou todo cagado. Tem uma história incrível do Magneto, o Professor Xavier tá muito bom nesse filme, só que de resto, minha gente, ai sério, de resto é simplesmente ou medíocre ou completamente horrível. Bem-vindo aos anos 80. E por conta disso que o filme foi super judiado pela crítica, tendo apenas 40% de aprovação, mas o público gostou ali, dando um valor ali de 60% de aprovação do público, e eu imagino que essa nota aqui se sustenta bastante por todas as cenas do Mercúrio e o arco do Magneto nesse filme, porque, olha, de resto não tem como mesmo, minha gente. A bilheteria até foi bem, cara, justamente porque veio de uma continuação que é o melhor filme dos X-Men em toda a saga X-Men. X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O filme foi tão bom antes que a galera falou, não, Apocalipse vai ser irado. Chegou lá e não foi muito bem o que as pessoas queriam. Você tá... Não azul? eu sou azul. Tanto que X-Men Dias de um Futuro Esquecido foi o último filme que a gente trouxe aqui no canal, analisando e reassistindo, pegando todos os detalhes e referências aqui semana passada. O vídeo tá super completo e muito bom. E pra você que tá chegando aqui no canal e não tá sabendo, isso aqui é o nosso resumo de toda a franquia e saga dos X-Men, com os seus 13 filmes aqui no canal. Um filme por semana até chegar em Deadpool 3 Wolverine. Então já se inscreve aí que semana que vem vamos falar da incrível obra Masterpiece X-Men Fênix Negra. Você não sabe como é. Então explica. Vamos começar o filme. Primeiro de tudo, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça. Estamos agora em um novo universo completamente diferente. Esquece tudo o que vimos até aqui. Todo aquele universo principal, clássico dos X-Men, da trilogia clássica dos X-Men, apaga tudo da sua mente. Tudo aquilo não aconteceu. Na verdade, todo aquele universo inteiro só existe dentro da mente de apenas uma única pessoa, o Wolverine, que quando viajou para o passado e alterou toda a linha do tempo, viajando de 2023 a 1973, alterou toda essa linha temporal e só acordou dentro do seu corpo nesse novo universo em 2003 dessa linha cronológica lá na frente. Ou seja, aquele universo que a gente conheceu e tudo mais nessas últimas semanas aqui no canal, simplesmente agora não existe mais, apenas dentro da mente do Wolverine, que só vai acordar em 2023. Basicamente, com tudo o que houve depois de 73. Acho que a história que eu conheço é um pouco diferente. Então é isso, toda a história do universo Fox foi apagada até 1973. Tudo que aconteceu de 1973 em diante foi apagado. O que nos diz que X-Men Primeira Classe é canônico também neste universo aqui, já que os eventos de Dias de um Futuro Esquecido acontecem por volta de 10, 11 anos depois de X-Men Primeira Classe, que é 1973. X-Men Primeira Classe, 1962. Dias de um Futuro Esquecido, 1973. E a partir deste momento que esse filme aqui toma o seu início, onde a gente vai ver que esse filme se passa 10 anos após esse acontecimento, em 1983. Ou seja, a última vez que a gente teve um vislumbre desse novo universo foi em Dias de um Futuro Esquecido, lá no final do filme, em 1973, com o Magneto quase matando o presidente e a Mística impedindo o cara, e os dois fugindo e seguindo suas vidas escondidos. Aqui o filme começa com a abertura da Fox, que também, assim como a trilogia clássica dos X-Men, termina com o X sendo a última letra a ser apagada, e assim como Dias de um Futuro Esquecido, tem a musiquinha tema dos X-Men também. O filme começa com o Professor Xavier narrando igual a trilogia clássica dos X-Men, como o Patrick Stewart fazia. Desde a descoberta de sua existência, foram tratados com medo. Só que aqui é o James McAvoy. Mutantes. Crianças tropeçando no escuro em busca de orientação. Aqui ele fala que todos os mutantes é como qualquer outra criança no mundo, que precisam ser guiados, e ao mesmo tempo, o ego deles de ter poderes, acredito que isso possa ser tanto um fardo, como, tipo, acreditarem que possam serem deuses para dominar todo o planeta. E eles podem achar que devem governar o mundo. Então a gente vê que está aí 3.600 anos lá no passado, no Antigo Egito, exatamente perto da data onde se originou de fato o Apocalipse.
conhecido como um dos primeiros mutantes que existiram. Ali as pessoas adoram o Apocalipse e os seus guerreiros, acreditando que eles de fato são deuses. Isso aqui remete bastante, cara, aos quadrinhos da Marvel também, sem falar Cavaleiro da Lua, aonde as pessoas realmente acreditavam que tinha um deus e tudo mais. E cara, vendo o Egito e tudo, Cavaleiro da Lua vem direto na minha cabeça. O mais interessante é que nessa época temos uma briga entre tanto o Apocalipse em Sabanur como o Ramatut, mais conhecido como Kang, que voltou no passado para dominar o antigo Egito em um formato de um faraó, cara. Ramatut e Sabanur acabam brigando, o Apocalipse acaba vencendo e simplesmente o Kang acaba voltando para o seu tempo e fugindo do antigo Egito. E o Sabanur acaba se tornando então o faraó do Egito. Um detalhe interessante é que até em Cavaleiro da Lua tem uma referência ao Ramatut. Vemos aqui então os 4 cavaleiros do Apocalipse utilizando ali capacete de deuses egípcios. Eles são, na verdade, a fome, a peste, a destruição e a morte. E então aparece o Apocalipse no seu corpo original, podemos dizer assim, com um traje muito fiel aos quadrinhos. E ali do lado aparece simplesmente o próprio Oscar Isaac, cara, o ator que fez o próprio Cavaleiro da Lua. Aqui agora atuando como o Apocalipse. O próprio ator falou que odiou fazer o Apocalipse por causa da maquiagem que era completamente horrorosa, em botar todos aqueles trambolhos em volta do seu corpo. Aqui aparece o Apocalipse fazendo um ritual de troca de corpo para substituir teu corpo velho por um mais novo. E a gente vai vendo que no decorrer desse filme ele faz isso e vai ganhando cada vez mais poderes. É interessante que nos quadrinhos o Apocalipse pede para o Senhor Sinistro criar o Nathan Summers, o filho do Ciclope e da Jean Grey, com os seus clones, genes clones e tudo mais, né? E simplesmente surge ali o Nathan Summers para ser o corpo perfeito do Apocalipse. Tanto que essa história aqui vai ser adaptada em X-Men 97, segunda temporada, que veio diretamente dos quadrinhos. Então a gente vê que, na verdade, ele vai pegar um corpo de um mutante que tem um fator de cura bem parecido com o do Wolverine, para assim não ficar precisando mais trocar de corpo. No início do ritual, a gente vê que todo o templo do Apocalipse tem várias tecnologias muito avançadas e futuristas. Isso aqui pode a gente pensar o seguinte: ele pode ter aprendido a manipular e controlar toda essa tecnologia porque ele roubou tudo isso do Kang, que era do futuro, ou igual aos quadrinhos, aonde o Apocalipse teve um contato com os Celestiais, ele até mesmo usa esse fator ali de ter esse contato com os Celestiais para evoluir todos os mutantes que ele acaba recrutando para serem seus guerreiros. E eu achei muito legal o detalhe desse ouro líquido tecnológico que lembra bastante justamente os Celestiais no filme de Eternos. Até que alguns rebeldes acabam traindo o Apocalipse como um falso deus e acabam meio que aprisionando e tentando destruir a pirâmide. Ali vemos alguns dos seus guerreiros utilizando seus poderes. Uma dá uma palmada que faz os caras virarem tipo paçoca e lembra bastante a palmada do Hulk, né? A outra ali consegue manipular o fogo, lembrando bastante os poderes do Pyro. Vemos um outro que tem super força, embora não tenha reconhecido nenhum desses mutantes que servem um Apocalipse aqui. E aqui aparece ser a líder, ela tem os poderes de telecinese, virar paçoca, outro carinha ali, e para salvar o Apocalipse, ela cria uma espécie de um casulo telecinético para evitar que as pedras esmaguem o Apocalipse, permitindo ele viver. Para quem lembra aqui os vídeos do canal, lá em X-Men 3, o próprio Professor Xavier falou que a Jean Grey conseguiu sobreviver à enxurrada que estava vindo lá da represa do Stryker. Ela conseguiu sobreviver, segundo o Xavier, justamente por uma cápsula de telecinese em volta do seu corpo. Que seus poderes a envolveram num casulo de energia telecinética. Então aqui temos a abertura de X-Men Apocalipse, que tenta relembrar as aberturas da trilogia clássica dos X-Men. E ao mesmo tempo dando várias referências e alguns easter eggs por isso, já que a gente vai avançando ao decorrer da evolução da raça humana. A gente vê a Mona Lisa, uma estátua referente a Jesus, temos a Revolução Industrial com os trens, os aviões da Primeira Guerra Mundial, temos a Segunda Guerra Mundial com o símbolo do nazismo e a referência também ao socialismo. E então o título que vai até a porta do cérebro, terminando igual todas as aberturas de X-Men. Estamos na escola do Ciclope e aqui a professora está contando os acontecimentos de 1973, o que aconteceu no final de X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E na tela conseguimos ver a Mística, o Magneto e também o Fera ali na França, onde eles quase mataram o Stryker.
Então o filme mostra que estamos em 1983, 10 anos após os acontecimentos de Dias de um Futuro Esquecido. E ali ela também usa uma imagem do discurso do Magneto na frente da Casa Branca do presidente dos Estados Unidos. Então nós vemos o Scott Summers despertando os seus poderes no meio da sala de aula e também no banheiro. Lembrando aqui as informações que temos de como os mutantes despertam os seus poderes, ou é por eventos muito traumáticos ou pela a sua adolescência, por verdade. O Valentão vai bater nele porque acha que ele piscou pra sua namorada, vai até o banheiro e simplesmente o Ciclope destrói todo o banheiro despertando seus poderes. Sim, essa é a primeira e última cena irada desse personagem. De resto, o personagem não vira nada nesse filme. O roteiro maltratou muito ele. E então aparece a Mística pela primeira vez, que acredite, em um filme de 2 horas e meia, ela aparece como a Mística de verdade apenas por 5 segundos em 3 cenas diferentes que passam super rápido e sim, pois é. Lembrando isso aqui que ela veio de um discurso lá em X-Men Primeira Classe de mutante orgulhoso, terminando o filme falando assim, não, eu tenho que me acertar como mutante, todos os mutantes têm que se acertar como são e tem que utilizar a sua aparência de mutante, é isso aí, tem que usar a pele azul. Nunca mais usou. Os roteiristas e o diretor e toda a produção cagou pra essa evolução da personagem. Mutante e orgulhoso. Tanto que tem fortes rumores, não sei ao certo confirmar isso aqui, mas tem muitos rumores fortes, que a própria Jennifer Lawrence odiava passar mais de 8 horas na maquiagem pra colocar o visual da Mística e simplesmente diminuiu o máximo possível esse visual dela de Mística em todos os filmes. São rumores. É isso. Ela chega numa luta clandestina de mutantes no meio da Rússia e somos apresentados pela primeira vez ali agora ao Anjo. Na verdade, ele apareceu em X-Men no confronto final, mas como é um outro universo, tá sendo adaptado aqui de novo pela primeira vez. Ele está ali na gaiola lutando contra o Blob, um mutante bem conhecido dos quadrinhos. Só que aí os caras trazem um novo desafiante, esse aqui é o Noturno, que olha só esse detalhe, tá? Vai ser importante para daqui a pouco. Eles trazem um Noturno embalado em uma caixa, sem visual pra fora e ainda com uma cerca elétrica para impedir que ele teleporte para outro lugar. Eles até mesmo citam a origem do Noturno, que cresceu de um circo e era chamado como um demônio. Também tem toda uma origem religiosa ali e até mesmo nos quadrinhos é filho da Mística, que aqui não tem nenhuma relação aqui, beleza? E é isso, tem ali e sai o Noturno, com um cabelo emo, todo medroso, uma atuação bem triste e um roteiro completamente horroroso pra esse personagem, que se você comparar com o Noturno da trilogia clássica, é judiação comparar. Sem falar e comparar com o Noturno de X-Men 97, cara, nem vamos fazer isso. Coitado desse Noturno desse filme. Ele luta contra o Anjo, arrebenta uma de suas asas, a Mística vai lá, liberta os 2 mutantes. A Mística foge com o Noturno pra fora. E aí que tá o erro, minha gente. O Noturno até mesmo fala nesse filme, e é dito nos quadrinhos, o Noturno só consegue se teleportar para lugares que ele conhece, já esteve ou viu. E ele simplesmente estava lá, enclausurado dentro de uma caixa, não viu nada para fora daquele ambiente e se teleporta para o beco lá na rua. Ele conhecia esse beco? Ele já viu esse beco? Não. Grandíssimo de um erro. Roteirinho fraco, né, gente? E por falar em roteirinho fraco, cara, a gente precisa falar da Mística, que passa todo esse filme aqui falando que não quer ser heroína pra lá. A heroína. Não sou ninguém. Eu não sou heroína. Não quer ser heroína pra cá. Eles admiram você. Não é do que precisam. Vive fazendo atos de heroína e fica tão irritante quanto o Adão Negro no seu filme, que fala que não é um herói, mas é herói. Salvei a vida dele, o que ele faz agora é com ele. Cara, na moral, que roteiro que deram pra essa personagem? Não é à toa que a Jennifer Lawrence ficou puta fazendo esses filmes, né? Não quero ser o rosto de um mundo que não existe. Vamos até Pruskovo, na Polônia, e vemos o Magneto trabalhando numa fábrica, vivendo uma vida normal, tendo uma esposa e uma filha, tentando viver uma vida feliz, comum, na paz, na tranquilidade. Alguém vai tirar você de mim? Nunca. E em seguida, vemos logo o Havoc, que participou lá do primeiro filme de X-Men Primeira Classe, agora trazendo aqui o Ciclope para conhecer o Professor Xavier no seu instituto. Ali ele conhece a Jean Grey se esbarrando pelo corredor, ela conversa com ele telepaticamente e o cara é simplesmente um escroto gratuitamente com ela. Pois é, e eu fico me pensando por que ela vai começar a se envolver com esse piá depois, sendo que ele agiu de uma forma completamente babaca na primeira vez que ele trocou uma palavra com ela. Fica fora da minha. Eu não preciso de uma esquisita olhando aqui dentro. E então, chega o Hank McCoy
pra conversar com os irmãos Summers, né? E o que aconteceu com o Hank azul e peludo? E aí eu fico pensando, gente, mais um erro aqui do filme no meu ponto de vista, sabe? A gente tem ali o Fera, que passou por todo aquele desenvolvimento também de, pô, agora eu sou um fera, eu sou um cara azul. Inventaram toda aquela parada do soro pra ele não ficar como fera o tempo inteiro e tudo mais. Só que aí agora ele fala, eu tomo soro e agora eu consigo me controlar. E aí eu me digo, cadê aquela parada de se aceitar como mutante e se aceitar como você realmente é que falaram em X-Men Primeira Classe? Tiram toda a pegada do personagem, que é se parecer como um monstro, um animal e ser um gênio intelectual, um cara super correto, educado e tudo mais. E aí transformam nele em apenas uma versão do Hulk piorada. Eu consigo mantê-lo sob controle agora. Só porque a maquiagem do Fera é ruim? Será que o ator também não queria ficar com maquiagem do Fera? Mas daí você não me aceita ser o Fera, né, cara? Você faz um outro papel que não precisa de maquiagem. Não dá, assim, pegar os personagens do jeito que são, mudar só pra deixar o ator bonitinho ali. Pra mim, erraram muito com isso aqui, com a Mística e com o Fera. Eles vão até o Xavier, que está dando aulas para alguns alunos, e ali vemos a Jubileu, que teve várias cenas cortadas desse filme, mas pelo menos conseguiu falar uma frase. Pois é, ela já foi adaptada nos filmes dos X-Men clássicos, mas aqui ela conseguiu pelo menos falar uma frase. Esse aqui é o Scott. Ele também é novo. É aí que Xavier vai fazer o teste com o Ciclope, ele acaba destruindo a árvore do quintal do cara e por algum motivo a Jean Grey fica toda tarada no menino. Vamos até o Egito, onde a gente acompanha a Moira MacTaggert perseguindo alguns adoradores ocultos do Apocalipse. Ela entra numas tumbas secretas, onde os caras estavam orando e o sol que energizava toda a tecnologia do Apocalipse acaba ligando essa tecnologia agora, fazendo o Apocalipse acordar e simplesmente se teleportar ali pra fora. Esse teleporte faz o mundo inteiro tremer, ter um terremoto em todo o planeta. E quando o Magneto estava ali trabalhando, ele vai salvar um dos seus colegas de trabalho de ser impedido de ser esmagado por uma parada gigantesca. E com esse despertar do Apocalipse, teleporte e tudo mais, faz a Jean Grey começar a ter sonhos, digamos, premonições. Eu vi o fim do mundo. Igual em X-Men 2, onde a Jean Grey consegue literalmente prever o que vai acontecer no futuro, aqui esse filme utiliza esse mesmo artifício, falando agora que os poderes da Jean conseguem prever o que irá acontecer no futuro. Tanto que uma das cenas passa super rápido, aparece o Apocalipse.Ela fala que tem um poder sombrio crescendo dentro dela como um fogo. Hahaha, referência à Fênix Negra, não é mesmo? Poder sombrio dentro de mim está crescendo, como uma chama. E aí que o Xavier acaba falando pra ela que ele sabe muito bem como é ser atormentado por vozes e ficar preso dentro da sua própria mente. Foi o que aconteceu no começo do filme de X-Men, Os Dias de um Futuro Esquecido. Não faz muito tempo, eu mesmo era atormentado por vozes. E aí que o Hank e o professor Xavier vão até a sala do cérebro para tentar ver o que ocasionou todo esse tremor que acabou afetando a Jean Grey. Vemos a porta abrindo de uma forma diferente da trilogia clássica dos X-Men, mostrando um laser azul X vindo na cara do professor Xavier, diferente do que acontecia, que era uma leitura de retina, aqui meio que talvez seja um scanner facial. E aqui o efeito utilizado dentro do cérebro é igual à da trilogia clássica dos X-Men, que mostra todos os seres vivos na cor branca. Aqui o professor Xavier vê a Moira MacTaggert, simplesmente seu interesse amoroso de X-Men Primeira Classe. Ele diz que ela tá bonita justamente por causa dessa relação que eles tiveram. Peraí, me dá os detalhes. Ela está incrível. Parece que nem envelheceu. Vamos pro Magneto, decidindo fugir, pegar sua esposa, sua filha, saindo de lá o mais rápido possível, porque acredita que eles vão caçar eles por ele ser um mutante. Errado não estava. Só que a sua filha não estava em casa. Na verdade, ela estava na floresta, sendo segurada por vários policiais que foram até lá sem nenhum metal, justamente pro Magneto não matar eles. Magneto se rende, mas aí eles soltam a sua filha, que vai abraçar sua mãe. Ela não quer que o seu pai vá embora, e ela faz a mesma posição que o Magneto fez lá quando ele era criança e foi separado dos seus pais nos campos de concentração. A gente vê que a filha dele tem poderes ali de controlar os animais, fazendo eles atacarem os policiais e matando a sua filha e a sua esposa em uma única flechada. Magneto pega o colar da sua família e mata todos os policiais ali. Meio que fazendo uma referência um pouco mais profunda ainda do que a moeda atravessando a cabeça do Sebastian Shaw. E eu disse pra vocês, o arco do Magneto nesse filme aqui é a melhor coisa disparada. Podiam fazer um filme só desse arco do Magneto que ficaria simplesmente perfeito, algo mais conciso, mais dramático,
mostrando como é impossível, onde quer que ele vá ver destruição, morte, desigualdade com os mutantes. Ia ser muito da hora. É isso que eu sou! Vamos para o Apocalipse no Cairo, vendo como a civilização está. E ali ele acaba encontrando a Tempestade, que acabou roubando algum dinheiro de uns vendedores ali. Apocalipse vai até lá, salva ela matando os caras. E ela decide levar ele até a sua casa. Que o cara salvou a vida dela, né? Xavier vai até o escritório de Moira MacTaggert para conversar com ela sobre o que realmente aconteceu. Chegando no escritório, ele faz todo mundo congelar, exatamente como o professor Xavier fazia na trilogia clássica. Na próxima vez que quiser se mostrar, não faça. Conversando com a Moira MacTaggert, ele vê que ela tem um filho. E esse filho aqui, cara, existe de fato nos quadrinhos. Ele, na verdade, se chama Proteus e acaba se tornando um dos vilões dos X-Men mais pra frente na história. E aí que ela explica que tem um culto querendo encontrar o primeiro mutante chamado de En-Sabanur. Uma referência a um ser antigo que eles creem ser o primeiro do mundo. Então aqui já deixa claro pra gente que, diferente da trilogia clássica, onde eles acreditavam que os mutantes estavam se surgindo somente agora, nesse novo século, nos anos 2000 e tudo mais, que na verdade os mutantes existem desde muito tempo, o que é o mais correto perto dos quadrinhos, já que os próprios celestiais vieram na Terra, criaram os deviantes, criaram os eternos, criaram os mutantes e os humanos. Então, tá mais perto do real, podemos dizer assim. Achei que só tivessem aparecido nesse século. A Moira explica que o Apocalipse acaba trocando de corpo, possuindo mais e mais corpos mutantes, ficando cada vez e acumulando mais poderes mutantes. Permitindo que ele tomasse seus poderes, acumulando habilidades ao longo dos anos. E ela também acaba citando os 4 cavaleiros do Apocalipse, porque por onde ele passa, ele recruta 4 guerreiros. Sempre tinha 4 seguidores principais. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Como eu disse aqui, são os 4 cavaleiros do Apocalipse, que também existe na própria Bíblia. A peste, a guerra, a fome e a morte. E a arte usada nessa cena aqui é os 4 cavaleiros do Apocalipse por Victor Van Stefkoff, que foi criado em 1887. Vemos a Tempestade conversando com o Apocalipse. Por algum motivo, ela sabe falar inglês. E a partir desse momento, por algum outro motivo, ela começa a falar inglês fluentemente a partir deste exato momento aí mesmo. Ela não prefere falar a língua original dela. Tipo a gente que é brasileiro começar a falar inglês e começar a falar inglês o tempo todo sempre que pode. Sendo que você tá falando com um cara que também entende português. Não faz sentido. O que está fazendo? Aprendendo. E a parada que fizeram da Tempestade e vários outros mutantes nesse filme que são mais novos admirarem a Mística nesse filme. Ela é minha heroína. Eu quero ser como ela. É legal, mas parece que ficou uma forma muito forçada porque não deram atenção e foco pra isso. Tipo, ela apareceu no jornal, nossa, agora eu admiro ela é minha heroína. Cadê a profundidade nessa história pra entender por que eles veem ela como uma heroína? Eles admiram você. Sendo que a própria mesma não quer se ver como uma heroína e não quer ser esse símbolo pra essas pessoas. E agora? Precisam de você. Não é do que precisam. Sem falar que a forma que eu achei que pegaram uma Tempestade e adaptaram pra esse filme aqui é simplesmente triste, sabe? É uma personagem super importante nos quadrinhos, tem várias histórias incríveis, adaptações maravilhosas, e pegam ela como uma ladra de rua que ajuda algumas crianças ali e simplesmente se torna uma Cavaleira do Apocalipse pela incrível conveniência. Sim, porque sim. Pois é. O que está fazendo? Tornando-a mais forte. E a maior parte do filme inteiro, ela só fica fazendo pose de modelo ao lado do cara o filme todo. É aí que o Apocalipse põe a mão na TV e começa a aprender sobre tudo sobre a humanidade, tudo de uma vez só, lembrando bastante a cena do Ultron em Vingadores Era de Ultron. Os fracos dominaram a Terra. E é claro que a gente não pode esquecer a propaganda da Coca-Cola feita pela Tempestade. Bem-vindo aos anos 80. E aí que nesse momento o Apocalipse começa a aprimorar e melhorar os poderes da Tempestade, trazendo assim o visual de cabelo branco nela. E vale lembrar que a Tempestade já foi uma Cavaleira do Apocalipse na animação de X-Men Evolution junto com o Magneto. Então a gente vai pra Mística ali, salvando o Noturno e se pagando de fodona que não se importa com a vida dos outros. Para onde o cavaleiro vai? Não sei e não quero saber. Só que ao mesmo tempo ela tá se importando com a vida do cara e ajudando o cara ao mesmo tempo. É como se o roteiro não quisesse decidir o que ela vai ser, sabe? Salvei a vida dele, o que ele faz agora é com ele. Ela visita o Caliban. Esse aqui é justamente o mutante que consegue rastrear qualquer mutante no planeta e também os seus poderes. Ele já participou
do filme de Logan que a gente vai ver mais pra frente. Se tem algo de bom para saber sobre outros mutantes, Caliban sabe. Ali também tá a Psylocke, é meio que uma segurança do Caliban, que acaba conversando com eles, e ela é uma mutante bastante conhecida também no arco dos X-Men nos quadrinhos, sem falar que ela também é irmã do próprio Capitão Britânia. Corta pro Fera conseguindo fazer um óculos de quartzo para o Ciclope conseguir enxergar novamente. E aí que ele vê que a Jean Grey é bonita e vai lá paquerar a menina e ela aceita a paquera. Pois é. Desculpa te informar, mas não é a maior aberração da escola. Essa é nova. A Mística aparece na mansão do Professor Xavier para tentar encontrar o Xavier para que eles possam encontrar o Magneto. Eric Lentfer? E ela encontra o Hank. Pois é, os dois personagens que deviam estar com seus visuais originais não estão. Pelo menos o Noturno tá, né? Só faltava fazer o soro pro Noturno também. Você tá... Não, Azul, você e eu temos isso em comum agora. A Tempestade vira do mal do nada, começa a servir o Apocalipse ali, vão até o Caliban pra encontrar mutantes poderosos para fazer parte da gangue do Apocalipse. De gangue não tem nada, são basicamente modelos a maior parte do filme. Procuramos os mais fortes. Ali a Psylocke fala assim, eu conheço uma pessoa bem poderosa, e ela acaba fazendo parte do Apocalipse, e é isso aí, porque ela tem os seus poderes aprimorados. Eu quero a sua liberdade. E assim como a Tempestade, a maior parte do filme também não faz nada, só fica lá parada fazendo caras e poses. Voltamos pro Ciclope, que agora ele se decidiu virar o valentão da escola do Professor Xavier, conheceu 3 pessoas aleatórias completamente novas pra ele no seu primeiro dia e decide sair com essa galera pra ir no shopping. O que acham de levarmos esse carinha azul pra uma excursão? Pois é, Ciclope. Já foi mal adaptado na trilogia clássica, sendo mal adaptado aqui também. Onde ele guarda os carros? A Psylocke leva o Apocalipse até o Anjo, que tá lá com suas asas arrebentadas. O Apocalipse vai lá, melhora os poderes do Anjo e acaba se transformando no Arcanjo, sendo que isso aqui de fato aconteceu nos quadrinhos. E é legal a gente ver que o Apocalipse consegue aprimorar tanto o DNA, os genes mutantes, os poderes e até mesmo a aparência desses personagens, até mesmo envolvendo tecnologia. E ele utiliza meio que essas tecnologias de decodificação de DNA e aprimoramento que vem dos próprios Celestiais nos quadrinhos. E sim, esse filme aqui tem várias cenas de poses e closes na cara da galera se pagando de fodão por 0 motivos. Hank leva a Mística até a base dos X-Men e conta pra ela que ele construiu um jato de guerra e esperando que o pior possa acontecer, mas esperar o melhor. Esperar pelo melhor e nos preparar para o pior. Ele fala ali que a Mística deveria criar os X-Men novamente junto com ele, porque o Xavier não quer criar os X-Men, ele quer educar as pessoas. Acho que o mundo precisa dos X-Men. Então vamos para o Magneto, indo até a sua antiga fábrica onde trabalhava, fechando as portas e querendo matar todo mundo que tá ali. Só que o Apocalipse acaba aparecendo com a sua gangue. O Magneto fala, por favor, não mate essa galera, porque eu quero matar essa galera. E o Apocalipse vai lá e mata todo mundo. E ele fala, estou aqui por você, Magneto. Não estou aqui por eles. Estou aqui por você. Apocalipse pega o Magneto e leva ele até os campos de concentração, onde desbloqueou seus poderes e foi separado para sua mãe, pegando todo esse trauma, a raiva e o medo e o ódio e fazendo isso melhorar e trazer ele para o seu lado. É ali que o Apocalipse aprimora e evolui os poderes do Magneto, fazendo ele conseguir ter poderes de afetar todo o campo magnético em volta do planeta Terra. Uma coisa que ficou bem adaptada em X-Men 97. Mercúrio tá vendo ali a TV com um noticiário falando sobre o Magneto, que é o seu pai, e ainda segurando o cartãozinho que ele acabou roubando do Professor Xavier lá em Dias de um Futuro Esquecido e acabou guardando com ele todo esse tempo. Sem falar que ele também joga um jogo da Senhora Pac-Man. E aí que nessa conversa com a sua mãe, ele acaba decidindo que vai ir até a mansão do Professor Xavier para conversar com o cara para encontrar o seu pai e se reaproximar dele. Você vai atrás dele, não vai? Você não queria que eu saísse mais de casa? E aí que o Ciclope e os outros mutantes adolescentes têm a brilhante ideia de ir até o shopping e assistir Star Wars. Na discussão, eles acabam chegando na conclusão que o terceiro filme é o pior da trilogia, de todos os filmes que geralmente quando tem trilogia. Pois é, isso aqui é meio que alfinetando Star Wars, mas também foi uma alfinetada até para a própria trilogia nova dos X-Men. Que essa nova trilogia, com o terceiro filme sendo Fênix Negra, pegou mal essa frase, né? Pelo menos podemos concordar que o terceiro é sempre o pior. E um detalhe, nessa cena aqui, o Noturno está usando uma jaqueta de couro, igual o Michael Jackson usava nos seus clipes. Xavier se encontra com a Mística finalmente, onde eles acabam conversando e dizendo que ele apagou toda a memória da Moira MacTaggert no final de X-Men Primeira Classe, e ela não se lembra de nada.
Eu eliminei as memórias dela daquela época. E aqui temos uma desculpa ridícula da Mística do porquê não utilizar a sua pele azul, já que ela queria lutar tanto pelo orgulho dos mutantes e eles poderem ser mutantes e serem aceitos pelos outros. Do nada ela decide não usar isso, sendo que isso aqui é o melhor momento para ela utilizar a sua pele azul e mostrar essa representatividade. E não. Não quero ser o rosto de um mundo que não existe. Ela fala do Magneto que tá ali por causa dele e eles vão tentar encontrar o Magneto. Vão até a sala do cérebro e ali a gente consegue ver também que as cores vermelhas representam os mutantes igual na trilogia clássica. E o Fera fala que ele escolheu a cor azul pra sala, só porque ele tá apaixonado pela Mística. É o cérebro. Eu baseei a cor em... Xavier começa a conversar com o Magneto, o Apocalipse começa a sentir essa conexão entre os dois, entra na mente do próprio professor Xavier e acaba mandando e controlando o Xavier para mandar todas as bombas atômicas para fora do planeta, deixando todos os países desprotegidos sem as suas armas. E é nesse momento que temos a referência e a participação do Stan Lee nesse filme. Havok, para impedir o controle mental no professor Xavier, acaba destruindo toda a sala do cérebro, fazendo o Apocalipse e os seus modelos chegarem até ali. Magneto puxa o professor Xavier, eles vão embora e na tentativa de impedir, o Havok acaba explodindo toda a mansão dos X-Men. E simplesmente temos aqui agora a melhor cena de um filme de super-herói em câmera lenta. É simplesmente irada. E esse filme aqui só mostra como o Mercúrio, sempre que ele aparece, ele rouba o filme que ele tá. Um detalhe que fica visível pra gente, mas pouca gente percebe, sempre que ele pode, ele tá comendo algo muito calórico. Durante essa cena, ele toma Coca-Cola, come pizza e ainda quando chega ele tá comendo, mostrando que pra estar em super velocidade ele gasta muita energia. Enquanto corre, ele come. Pois é, insano, pra recarregar as suas energias. Esse personagem aqui é tão foda, mas tão foda, que a única coisa que o Kevin Feige trouxe desse novo universo dos X-Men foi o Evan Peters pra colocar em WandaVision. É muito bom. O irmão perdido pode esmagar a irmã num abraço apertado ou não? Mais uma coisa que talvez você não saiba é que essa cena aqui, na verdade, durou 3 minutos de cena. Legal. Sabe quanto tempo levou para ser produzida? 20 dias. E por algum motivo, durante essa explosão, a Mística aparece ali com o seu visual de Mística verdadeiro, com a sua pele azul, que fica só por 4 segundos e volta a sua aparência ali de Jennifer Lawrence. Os outros que estavam no cinema voltam justamente quando a mansão do professor Xavier explodiu. E ali o Ciclope acaba descobrindo que o seu irmão morreu. Cadê o Alex? Cadê o meu irmão? O Stryker aparece ali, fazendo todos os mutantes ficarem desacordados e pegando, obviamente, somente os mutantes principais. O resto, os coadjuvantes, ele não quer. E ela? Sim, senhor. E é bem nesse momento que a Jean Grey utiliza os poderes muito parecidos que o professor Xavier utilizou em primeira classe para ocultar ela e os seus colegas ali dos bandidos e policiais do Stryker. Eles entram dentro do helicóptero do Stryker, mas não conseguem usar os seus poderes para sair dali, porque ele ativa meio que uma câmera ali elétrica que impede eles de usarem seus poderes. Fecharam as portas, criaram algum tipo de campo elétrico. E enquanto isso, todos os outros mutantes ficam ali na grama mesmo, o dia todo, esperando alguém voltar ou alguma coisa acontecer. Eles vão até a base do Stryker em uma represa, justamente para fazer referência à base do Stryker em X-Men 2. E é ali que o Apocalipse utiliza o professor Xavier para mandar uma mensagem para todos os humanos do mundo. E aí fica uma pergunta: se o Apocalipse queria matar todos os humanos, deixar somente os mutantes vivos, por que ele não utilizou os poderes do Xavier, que consegue se conectar com todos os humanos do mundo, e matar essas pessoas através dele, já que o professor Xavier tem esses poderes? Pois é. Aqueles com maiores poderes. Ali na base do Stryker, a Jean usa os seus poderes para ocultar ela das visões de todos os policiais. Mas ela esqueceu, e o filme também esqueceu, o roteiro também esqueceu, o diretor também esqueceu, que tem câmeras em todos os corredores. Ela está usando seus poderes para ocultar a visão dos policiais que estão nos corredores. Mas as câmeras veem eles. Tanto que mais pra frente, eles são descobertos pelas câmeras. Tipo, ninguém tava olhando as câmeras. Tem um monte de guardas e tudo mais. Ninguém viu as câmeras pra ver eles antes do momento. Mercúrio fala que o Magneto é o seu pai. Ele é o meu pai. Fazendo a referência aos quadrinhos, no que de fato ele realmente é o seu pai. E é o que eu fico me perguntando. Cara, eles adaptaram o Mercúrio em Dias de um Futuro Esquecido. E aí o Mercúrio é irmão da Wanda, que também é uma mutante super foda e incrível. E aí eles vão estar no segundo filme. E por que não adaptam a Wanda também? E aí que a Jean vai se esconder dentro da sala onde está justamente o Wolverine preso, como um projeto da Arma X. Ali ela libera o cara e vemos que ele está
com um visual idêntico de quando ele era controlado pela Arma X, um visual completamente insano. E vamos para a segunda melhor cena desse filme, que é simplesmente o fanservice do Wolverine, que não serve pra nada, mas dá uma baita de uma referência e a gente ama essa cena, porque o Wolverine não precisa falar nada, ele só sai matando a galera e fica completamente insano. Detalhe para todos os guardas, que sabem que o Wolverine não morre por balas normais, veem diversos outros policiais morrendo, atirando e nada acontecendo, e eles continuam atirando e morrendo dessa mesma forma. É tipo assim, ninguém pensou em alguma coisa, em alguma forma de conter o Wolverine de qualquer outra forma diferente que não seja dando um tiro. E aqui fica mais um erro cronológico nessa saga dos X-Men. No final de Dias de um Futuro Esquecido, quem salvou o Wolverine lá do Rio foi a Mística disfarçada de Stryker. Como que o Wolverine tá aqui agora com o Stryker verdadeiro? Me explica. A Jean faz os Wolverine recuperar um pouco da sua memória já perdida então, lembrando que o nome dele é Logan. E aqui eu fico pensando se essa voz aqui não é da outra Jean Grey, cara. Lembrando que esse Wolverine aqui tem memórias do outro universo, né? Então talvez por isso que a mente dele esteja tão confusa e quebrada. Eles libertam os outros mutantes que estavam presos, pegam uma nave do Stryker que está ali e simplesmente eles saem dos Estados Unidos e vão até o Egito, em questão de poucas horas. Como isso é possível? A velocidade que eles voaram é absurda, minha gente. E um detalhe, eles pegam trajes de voos ali da gangue do Stryker e tudo mais, e os trajes acabam servindo os corpos deles perfeitamente. E aí que o Apocalipse passa o serviço para cada um dos seus soldados, né? Ele fala assim: Magneto, destrua todo o planeta com o seu poder do magnetismo agora. Dizime este mundo. Enquanto isso, o próprio Apocalipse vai estar roubando o corpo do Professor Xavier para ele ter para si mesmo e se controlar todas as mentes do planeta. Para ser qualquer um. Os X-Men chegam. Noturno tenta salvar o Xavier que está lá dentro da pirâmide do Apocalipse e ele acaba lutando contra o Anjo de novo. Agora o Anjo tá mais forte. A luta vai ser interessante. Não. Noturno derrota o Anjo de novo, de uma forma completamente bizarra e risonha, com ele batendo a cabeça dele num ferro. É isso. Adiantou nada todo o upgrade que o Apocalipse deu pra ele. Auf Wiedersehen. A Mística vai com o Mercúrio até o Magneto, pra tentar convencer ele a parar de destruir o mundo, cara. E trocar de lado e tentar derrotar o Apocalipse. Você não teve a chance de salvar a sua família antes, mas tem agora. Enquanto isso, a Tempestade e a Psylocke lutam contra o Fera, a Jean e o Ciclope. O Apocalipse começa o processo de transferência da sua mente, e é aí que a gente vê como que o Professor Xavier perdeu seu cabelo, cara. E então temos o Noturno salvando o Xavier em um teleporte muito da hora que poderia ser melhor trabalhado, mais utilizado em várias outras cenas no filme e mostrar mais um pouco o ponto de visão do próprio Noturno nesse filme. E no meio da batalha, Ciclope e a Tempestade trocam uma rajada de energia que com certeza faz referência a Harry Potter lutando contra o Voldemort. Todos estão na nave fugindo com o Xavier agora. Eles vão meter o pau, só que chega a Psylocke e o Anjo pra impedir eles caírem. Eles apontam a nave pro chão pra fazer um impacto total. Noturno teleporta todo mundo pra fora, Psylocke pula e a única pessoa que sabe voar dessa galera não voa e acaba morrendo. E aí então que o Mercúrio aparece na terceira melhor cena, onde ele vai lutar sozinho contra o próprio Apocalipse, dando vários socos em câmera lenta e em super velocidade que fica completamente insano. Só que, obviamente, o Apocalipse é muito mais poderoso para ele e quebra uma de suas pernas. A Mística aparece disfarçada de Psylocke, tenta matar o Apocalipse, mas falha miseravelmente a ponto de ficar enforcada. E aqui é a segunda vez que ela aparece como visual de Mística nesse filme, que dura 3 segundos também. Isso leva o Xavier a fazer uma luta mental contra o Apocalipse, enquanto nesse momento o Magneto decide trocar de lado. Ele joga barras de metal de ferros na frente do Apocalipse, fazendo o símbolo de X. Você traiu a mim? Não, eu traí eles. A Jean libera todo o seu poder para matar o Apocalipse e é então que aparece a Fênix num completo em volta dela. Libere o seu poder! O Apocalipse é morto, o mundo tá salvo. E os X-Men agora estão juntos também. A Psylocke, como não quer nada, ela sai de fininho e ninguém percebe ela indo embora. Nem lembram que ela sequer existe. Nem a própria franquia depois. Xavier faz a Moira lembrar do passado, porque agora que ele tá calvo, ele tem que garantir a namorada. Eu não deveria ter tirado isso de você.
Com todo mundo salvo, Magneto e Jean Grey, agora que eles devem ter visto um vídeo no YouTube aprendendo tudo sobre engenharia civil e arquitetura, começam a reconstruir toda a mansão do professor Xavier com seus poderes. Legal que eles têm telecinese, magnetismo e tudo mais e conseguem controlar os metais de construção, mas eles têm que ter noção absurda de arquitetura e engenharia civil para reconstruir a casa. E é bem nessa cena que a gente acaba descobrindo que a Mística é a maior fofoqueira de todos os mutantes do mundo, meu amigo. Ela simplesmente acabou de virar amiga da Tempestade ali por alguns minutos e já vazou a fofoca que o Mercúrio é filho do Magneto. A Mística me disse que ele é o seu pai. Vai contar pra ele? Pelo jeito, do jeito que ela é fofoqueira, todo mundo ali sabe que o Mercúrio é filho do Magneto. Menos o Magneto. Xavier e o Magneto acabam se despedindo então ali, utilizando uma frase já utilizada na trilogia clássica dos X-Men. Eu sinto muita pena pela pobre alma que vier até a minha escola procurando problemas. Boa dose de pena da pobre alma que foi até aquela escola procurando encrenca. Vemos então os X-Men na Sala de Perigo, referência ao terceiro filme de confronto final e também aos quadrinhos. E aqui eles estão enfrentando sentinelas do próprio Trask em Dias de um Futuro Esquecido. E vemos os X-Men com os seus trajes mais próximos possíveis dos trajes clássicos dos quadrinhos. Eu lembro que nessa época eu falei, pô, agora os X-Men vão ter trajes clássicos, legal, vai ser empolgante. E no fim, adivinha o que acontece? No próximo filme eles caganham pra esses trajes aí. E é como eu disse, esse filme aqui, cara, o auge dele é o arco do Magneto. E as cenas do Mercúrio, que todo o resto ou é mediano ou é muito ruim. Sem falar da cena pós-créditos, que a cena pós-créditos mostra um funcionário que trabalha para o Senhor Sinistro pegando o sangue do Wolverine ali, dando o que poderia acontecer no próximo filme, aonde o Senhor Sinistro seria o vilão desse próximo filme. Que muito provavelmente, por causa que a Fox acabou sendo comprada pela Disney e tudo mais, mudaram o rumo do próximo filme para terminar e concluir a saga o mais rápido possível. E aqui a gente pode até teorizar que através desse sangue aí que o funcionário do próprio Senhor Sinistro acabou pegando, pode ser o sangue que talvez o Ajax acabou utilizando para botar os poderes no Deadpool, já que Deadpool 1 faz parte deste mesmo universo. Pois é, e é assim que X-Men Apocalipse acaba terminando. Eu espero que você esteja aqui comigo semana que vem também, que vai ter Divertidamente 2 aqui no canal também. Então se inscreve para não perder nada que tá vir por aí. Até o próximo vídeo e... tchica, tchica.